Fala aí, TI Hackers! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um podcast do The Walking Tech, o seu podcast semanal de tecnologia, provocações, empreendedorismo, carreiras e outras baboseiras. Oferecimento PMG Academy. Eu sou o Adriano Martins e hoje vou desmistificar o NFT, o que ele é e como se reproduzem. Então vamos lá, começando então a tradução de NFT é ativo não fungível, ou em inglês, Non-Fungible Token. Bom, vamos explicar o que é esse bicho, tanto a parte técnica como o uso dele. Então para começar eu vou falar antes um pouquinho sobre blockchain. Blockchain é uma espécie de tecnologia que usa uma espécie de livro de registro que é seguro para armazenar informações de registros anteriores, quando, por exemplo, se vende uma criptomoeda para alguém. Então, ele vai mantendo o registro de todos que possuíam um ativo digital, como uma criptomoeda ou ainda um criptoativo. Olha, eu faço investimentos há mais de 20 anos, mas não é o assunto que eu vou abordar hoje, porque as pessoas acabam utilizando NFT como especulação, digo especulação, não como investimento, Então, e para isso eu tenho meu canal pessoal onde eu falo sobre o mercado financeiro e o mercado de ações. Mas a questão de hoje é abordar a tecnologia e a sua segurança e não quais são as possibilidades de compra e venda dele, ok? Então, em resumo é o seguinte, NFT é um token que é gerado para um ativo fungível. Aí você já começa assim, o que é esse negócio de fungível? O termo fungível, ele é utilizado para definir um atributo de alguma coisa. Então, por exemplo, um celular, ele pode ser um ativo fungível. Ou seja, se quebrar, você troca por outro. Se você perder o namorado ou a namorada, arruma outro, pois esses ativos são fungíveis, ou seja, dá para trocar. Um outro exemplo, vamos imaginar que você empresta R$100 para um amigo para comprar algumas coisas e depois de um tempo ele devolve esses R$100. Porém, a gente sabe que não é a mesma nota de R$100, mas é uma outra nota. Porém, você ainda tem a propriedade destes R$100, mesmo não sendo a mesma nota. Por isso, ele é um ativo fungível. Já um ativo digital, como por exemplo uma música, uma obra de arte digital, um tênis digital, que depois eu vou falar um pouquinho sobre isso, uma figurinha, seja lá o que for, na prática é substituível. Pois se você, por exemplo, apagar uma imagem, você pode pegar outra na internet, acabou. Ou seja, um ativo fungível é fácil de obter e é fácil de se copiar. Por outro lado, um atributo não fungível, ou seja, infungível, que é o termo para o NFT, significa que você não pode substituir por outro item. Ou seja, um NFT é um token de um ativo não substituível, como, por exemplo, uma obra de arte que é única. E se um ativo que tem um certificado NFT, só comprando outro, então se você quiser ter igual. Então não há como substituir. Isso se você quiser uma cópia única ou exclusiva. E se você quer algo que ateste que o que você tem é único, adivinha o que você usa então? O NFT. Então, voltando àquela imagem que você viu na internet, você tem duas formas de obter esse ativo, tá? Primeiro, então assim, imagina uma imagem que você, por exemplo, vê em uma rede social, no Google ou em qualquer outro canto da internet. Se você quiser aquela imagem, você vai fazer o seguinte, você vai fazer um copy-paste e pronto. Agora, essa imagem é sua, você tem uma cópia. O segundo modo de obter uma cópia disso, porém como oficial, é comprando o mesmo ativo, porém com um certificado atrelado informando que ele é uma cópia oficial, com um certificado de garantia, por assim dizer. Então, NFT é um certificado digital que é utilizado para garantir que, por exemplo, uma obra de arte, uma música, uma imagem ou qualquer outro ativo digital é original. Aí o cabra que cria esse ativo digital, ele pode informar nesse certificado, inclusive, que pode ser copiado, por exemplo, X vezes. Ele pode ser único e valer milhões, e também ele pode ser raro, pode ser comum e outros vários tipos.
Quanto mais único, mais caro. Lembra daquelas figurinhas que você trocava com os colegas, né, para fazer bater bafo, né, que a gente fala, bater figurinha? Então, agora imagina que essas figurinhas são digitais. Você pode comprar um e vender depois, contanto que tenha um certificado digital informando que ele é original ou uma cópia oficial. E qual que é o nome desse certificado então? É isso mesmo, NFT. Ele contém uma espécie de cadeia de transações, ou seja, o famoso blockchain, né? O blockchain ele tem vários usos, mas ele é muito mais utilizado para negociações de criptomoeda. E eu vou dar alguns exemplos de NFTs que foram lançadas e hoje são comercializadas em plataformas, como eu posso dizer, de e-commerce de NFT, ou seja, um marketplace para essa finalidade. Por exemplo, a Gucci, ela lançou um tênis virtual para ser usado nos jogos do Roblox. É isso mesmo. O tênis não existe realmente, é apenas um ativo virtual que você pode comprar para usar onde? No jogo do Roblox. Outras NFTs colecionáveis podem ser comprados e vendidos em plataformas para isso. Um outro exemplo é da batatinha Pringles, sei lá como chama esse troço, aquela batatinha que é viciante. Para você ter uma ideia, quando a empresa lançou a NFT dessa batata, custava o mesmo preço da batata física, de verdade. Hoje, ela custa mais ou menos $2.000, ou seja, no dólar custando hoje na casa de quase R$6, uma NFT de uma batata Pringles custa quase 12.000 conto. É absurdo. E a garantia que você não está comprando gato por lebre, ou seja, Pringles por Cheetos, é justamente o certificado NFT. Veja bem, o seu uso para meios jurídicos é literalmente legal, mas como investimento, quer dizer, especulação, é um troço meio arriscado, pois ele não tem lastro. Então o preço, ele sobe e desce de acordo com a demanda, né? De acordo com sei lá o quê. Porque não tem uma empresa por trás usando dinheiro para financiar um projeto ou gerar riquezas. Enfim, isso é um tema para ser explorado no meu canal. De qualquer forma, saiba que o NFT usa um token, ou seja, um protocolo, para garantir a integridade e a veracidade do ativo digital. Então, um NFT ele não permite o fracionamento, ou seja, ele não permite que seja dividido. Por isso ele garante a exclusividade. Por isso os ativos digitais eles valem muito dinheiro. E é legal que é possível rastrear esses tokens, por exemplo, saber a origem do ativo e até saber onde estão esses ativos. Um caso interessante foi o próprio Elon Musk, que criou uma NFT de uma imagem com animação e com música, tudo, né? E colocou à venda. Ofereceram a ele milhões, aí depois aumentaram o valor, e aí no final das contas ele acabou retirando de venda porque ele acreditava que não estava fazendo algo muito sério. Não, isso foi dito em alguns jornais, mas existem muitas pessoas que vivem disso. Isso é interessante principalmente para artista, né, que cria suas músicas, cria suas artes e coloca à venda, né? Ele divulga normalmente essa imagem, né, como uma foto, um PNG, um JPG normal na internet, mas quem quiser comprar a obra oficial ali, ele pode encontrar isso numa plataforma. Enfim, espero que tenham entendido um pouco sobre NFTs. Obrigado por me ouvir até aqui. Meu nome é Adriano Martins. Até o próximo episódio do podcast semanal do The Walking Tech, patrocinado pela PMG Academy. Falou, TI Hackers!